Boa noite, moçada. Boa noite. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui, só um minutinho. Tá indo aí. Pessoal, eu vou introduzir o assunto aqui então, eu vou, em outras palavras, dar a aula, e depois, no final, a gente fala sobre as datas das avaliações. O aula ficou pronto hoje, mas ainda não tive tempo de lançar a prova por lá, tá? E no final da aula a gente conversa sobre ele, certo? Moçada, então, o nosso próximo assunto chama-se flambagem, é um assunto muito importante na área da engenharia civil, na minha opinião, é um assunto mais aplicado que a gente tem em Rema 2 e um dos assuntos mais importantes que a gente tem no curso. A flambagem ela envolve uma série de situações físicas que a gente precisa prever na nossa estrutura quando a gente fala principalmente de pilares, de colunas. Né? A flambagem também ocorre em vigas, mas de uma maneira muito diferente. Tá? Vocês já tiveram contato com a flambagem em vigas, né, que foi ministrado aí na disciplina de estruturas metálicas, né, a flambagem local e global. Então, quando você tem isso, você tem torção na viga, né? Então, essa é a flambagem. Para nós aqui, em resistência materiais 2, a nossa flambagem é em colunas, tá certo? Bom, em nossa aula de hoje, ela está dividida, né, na introdução, né, nós vamos falar um pouco de estabilidade das estruturas, né, quando é que a estrutura está em equilíbrio, quando ela deixa de estar em equilíbrio, tá? Quando eu aplico uma carga excessiva nessa estrutura, no caso, quando eu estou falando de estrutura hoje, estou falando de pilar, perdão. Quando eu aplico uma carga excessiva, esse pilar tem um deslocamento. Esse deslocamento a gente vai estudar hoje. Tá? E essa carga, né, que está nesse item 3, essa carga que faz com que a estrutura entre em colapso, é chamada de carga crítica de flambagem. A gente vai falar sobre ela. Tá? E aí tem alguns fatores que influenciam no cálculo da flambagem, que é um comprimento de flambagem, que na verdade ele depende aí da altura do pilar, né, e algumas condições que a gente vai discutir um pouco. Né? Aí a gente vai determinar depois disso uma tensão de flambagem, uma tensão normal de flambagem, qual é a tensão que vai causar essa flambagem. E nós vamos falar um pouco também de tensão crítica e índice de Peltier. Bom? Bom, primeiramente, né, dando uma introdução, nós temos aqui duas figuras. Pessoal, a qualquer momento vocês podem interromper, tá? Nós temos duas figuras, tá? Essa figura do lado esquerdo aqui, eu tenho um pilar, uma coluna, tá? Essa coluna ela está biapoiada, tá? Aqui embaixo, ponto B e em cima ponto A. No ponto B, vocês estão vendo que tem um pino, tá? Então tem um pino, quer dizer que é um apoio rotulado, isso que é um apoio de segundo gênero, tá? Aqui no apoio A também tem um pino, tá certo? Então também é um apoio do segundo gênero, de forma que isso aqui é isostático, tá? Se for pegar a estática da questão. Então aqui eu tenho uma coluna, né, submetida a uma carga P, tá? Essa coluna tem um comprimento, né, uma altura chamada de L, comprimento L, tá? Então o que acontece? Quando eu vou incrementando essa carga P aqui, ó, que anteriormente ela era pequena, então a minha estrutura ela continuava indeformada. Quando eu começo a incrementar essa carga, a intensidade dessa carga, vai chegar um ponto que ela vai chegar numa carga limite, que a gente chama de carga crítica, tá? Quando ela atinge essa carga limite, o que vai acontecer com a minha estrutura? Minha estrutura ela vai começar a fletir, ela vai começar a dar essa curvatura aqui, que a gente chama de flambagem, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é alguns estudos para evitar essa deflexão lateral de colunas que a gente chama de flambagem, tá certo? Então, de maneira geral, tá, todo o projeto ele obedece essa relação aqui, ó. A gente traz nesse primeiro quadrinho aqui, ó, é uma tensão. Tensão é força sobre área, uma tensão normal é força sobre área. E essa tensão normal ela sempre tem que obedecer um critério de projeto de tensão máxima. O critério de projeto com tensão máxima é a tensão admissível. Né? A tensão admissível é aquela tensão que o projetista, quando projeta, considera sendo máxima. Tá? Então, a nossa tensão em uso ela tem que ser sempre menor ou igual à tensão admissível, que no caso é a tensão máxima. Tá certo? Do lado direito, nesse quadradinho aqui, eu tenho deslocamento. Tá? Essa deflexão na coluna
vai causar um deslocamento desse ponto A. Aqui não está representado, mas esse ponto A que ele vai deslocar para baixo, tá certo? Então, esse deslocamento também tem que ser controlado, ele não pode ser excessivo, tá? Então, esse deslocamento tem que ser menor ou igual ao deslocamento que eu considero como projetista um deslocamento admissível. Logicamente que eu tenho alguns critérios para determinar esse deslocamento admissível, tá certo? Então, nesse slide aqui, de forma geral, quero dizer para vocês que a gente tem uma carga, tá certo? Uma carga axial. Uma carga axial, ela vai no sentido do maior eixo, né? Então ela está no sentido, está longitudinal do meu pilar. Essa carga axial vai gerar uma compressão na minha estrutura, tá? Diferente de quando a gente estudou lá em REMA 1, essa carga aqui agora, a compressão dela para mim não é importante, o importante para mim aqui agora é a flexão. Vai causar uma flexão se essa carga for superior a uma carga admissível, uma carga limite. Certo? De forma geral, é isso daí. Bom, então, como a gente falou, tá? Esse fenômeno que acontece com a minha estrutura quando eu passo de uma intensidade de carga controlada para uma carga onde ela atinge a um limite, atinge um estado crítico, ela causa uma deformação na minha estrutura, que é causada por uma curvatura ao longo do meu pilar. Tá? Então, esse fenômeno é chamado de flambagem. E essa carga, pessoal, que vai causar essa flambagem, essa deflexão lateral aqui do meu pilar, é chamada de carga de flambagem ou carga crítica, também denotada por PCR, é uma abreviação de carga crítica. Tá? Essa carga crítica também é chamada de carga crítica de Euler, que foi Euler, vocês já conhecem o físico, né? Que ele descobriu essa relação da carga crítica, certo? Bom, e como é que foi o experimento que Euler fez, que ele determinou o que seria essa carga crítica, tá? Então, o que ele fez? Ele fez esse experimento aqui do lado esquerdo, tá? É só para a gente entender numa relação que eu quero chegar no final com vocês para a gente calcular a carga crítica, tá certo? Então, o que Euler fez? Ele pegou uma barra, tá? Considera-se que a primeira barra do lado esquerdo aqui é uma barra metálica, tá? Essa barra está rotulada no ponto B, também está rotulada no ponto A, tá? E ela tem uma rótula também no ponto C, tá certo? O que é uma rótula? É uma concepção estrutural que me permite deslocamento nesse ponto, no ponto C, tá? E aqui, esse ponto C, essa barra, ela tá né, apoiada numa estrutura tipo uma parede, através de uma mola, tá? Essa mola com uma rigidez K, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu aplico, nessa segunda figura aqui, ó, eu aplico uma carga P, tá certo? Quando essa carga P atinge uma certa intensidade, essa estrutura ela vai se deslocar para o lado direito. Então, esse ponto C, que anteriormente ela estava aqui na vertical, ela passa a deslocar para o meu lado direito, tá certo? Esse deslocamento vai causar uma força na minha mola, tá certo? E essa mola, por sua vez, como tem a sua rigidez, ela vai causar uma reação de apoio, tá? Tentando restaurar o equilíbrio nessa estrutura, tá? Então, essa reação de apoio na mola está aqui caracterizada por essa força F, tá bom? Bom, aqui no ponto A, na terceira figura, está uma projeção dessa força P que Euler ele acrescentou aqui, tá? Essa força P é um P tangente de θ. θ é esse ângulo do deslocamento, tá? Então, pessoal, fazendo um somatório de forças igual a zero na horizontal aqui, ó, eu chego a essa relação aqui, ó, K, que é a rigidez da mola, vezes L, que é a altura total da minha coluna, sobre 4. Tá? Fazendo esse somatório aqui, eu chego nessa relação. Aqui eu não vou demonstrar como é que a gente chega nesse número aqui, porque para nós aqui não vai fazer tanto significado. Tá? Então, o que ele determinou? Que para esse sistema aqui, ó, uma carga, quando ela atinge esse valor K, vezes L sobre 4, ela é a carga crítica do sistema. Ou seja, essa carga, quando ela atinge esse valor aqui do PCR, essa estrutura vai deslocar. Tá? Então, a critérios de dimensionamento de estrutura, eu tenho que calcular a minha estrutura para ela nunca chegar nesse PCR, que é esse K vezes L sobre 4. Tá? Então, isso aqui é só para a gente, numa forma bastante simplória, né, dizer como chega-se a esse valor e o que eu tenho que fazer para o meu projeto não alcançar esse valor. Tá bom? Então, o importante para esse experimento é que essa carga que eu aplico aqui nessa coluna nunca chegue a esse valor do PCR, que é a carga crítica, tá? Que é K vezes L sobre 4 para esse experimento. Tá? Para nós, esse valor vai ser um pouquinho diferente, para nós um pouco mais complexo. Tá bom? Então, pessoal, fazendo alguns arranjos aí matemáticos, tá? Fazendo um somatório de forças ampliados aí, tanto na direção x e y,
eu vou chegar, tá, ao mesmo resultado de Euler, tá? Tem uma simplificação aqui que seno e tangente de θ, seno de θ igual a tangente de θ igual a θ. Por que eu faço essa relação aqui? Porque quando eu tenho um deslocamento muito pequeno, isso daqui, pessoal, é um deslocamento 0 a décima negativo milímetros. Tá? Isso daqui numa estrutura real ela não tem, ela não pode nem ser perceptível. Tá? Então, quando eu tenho um ângulo muito pequeno, o seno dele é igual a tangente dele, que é igual ao próprio ângulo. Se você colocar na sua calculadora seno de 0,002, vai ser igual a 0,002. Então, ou seja, o resultado é igual ao próprio ângulo. Tá? Então, aqui só para exemplificar para vocês como é que a gente chega nessa relação de carga crítica KL sobre 4. Tá? De novo, esse KL sobre 4 é para esse experimento. Para nós, a gente vai ter uma outra cara para isso daí. Certo? Bom, generalizando muito a nossa estrutura, tá? Saindo um pouco desse modelo estrutural que eu tenho aqui, muito simplificado, a nossa carga crítica de Euler é dada por essa relação. Π ao quadrado, que é o modo de elasticidade, e inércia mínima, L, comprimento da barra, tá certo? Na verdade, esse comprimento da barra, dependendo de algumas situações, ele vai mudar, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso aqui é a carga crítica. Pessoal, a carga crítica ela tem que ser entendida como resistência da estrutura. Tá? A resistência da estrutura, ou seja, o máximo de carga que ela consegue suportar, é isso daqui, é a carga crítica de Euler, tá? Que é a carga de flambagem. Tá? Então, o PCR sempre tem que ser entendido como a resistência final da minha estrutura. Eu nunca vou deixar a minha estrutura chegar até o valor da carga crítica, que é o PCR. Tá certo? Então, para nós aqui, nos nossos cálculos, nós vamos utilizar essa relação aqui, que é a forma de Euler, carga crítica de flambagem, certo? Bom, como a gente conversou um pouquinho, esse comprimento aqui, ó, L ao quadrado, tá? Ele não é o L efetivo, tá? Ele não é simplesmente a altura do pilar, o comprimento total do pilar, tá? Ele depende de alguns fatores. Então, eu vou trocar esse L aqui, ó, por LF, que é o comprimento de flambagem. Tá certo? Esse comprimento de flambagem, ele é o próprio L, tá? Que é o comprimento efetivo mesmo do pilar, multiplicado por um fator K. Esse fator K ele vai mudar de acordo com o tipo de vinculação, o tipo de apoio que eu tenho na minha estrutura. Se eu tenho uma estrutura biapoiada, é um valor de K. Se eu tenho uma estrutura apoiada, engastada e livre, é outro valor de K. Se eu tenho uma estrutura bem engastada, por exemplo, é um outro valor de K. Tá? Então, esse valor no denominador de L aqui, ele muda conforme eu mudo a vinculação da minha estrutura. Eu mudo os apoios do meu pilar. Tá certo? Como eu falei para vocês aqui, ó, então a gente tem diversos valores de K, tá? De acordo com a minha condição de contorno. Condição de contorno entende-se os tipos de apoio que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu tenho uma situação de um pilar que ele é engastado na base e livre na extremidade, eu aplico uma carga P, esse valor de K é igual a 2. Tá? Então, o valor do L naquela relação é igual a 2L. Então, de novo, lá nessa fórmula aqui, ó, quando eu tenho um pilar que ele é engastado na base e ele é livre na extremidade superior, esse L vira 2L, tá? Porque o meu fator K aqui, ó, vai ser 2. Bom? Quando eu tenho uma estrutura, por exemplo, bi-apoiada, então eu tenho um apoio, por exemplo, do segundo gênero no ponto B e um apoio do primeiro gênero no ponto A. Quando eu aplico uma carga, vai ter uma curvatura e o valor de K para essa situação bi-apoiado é igual a 1. Então, ou seja, o valor efetivo do comprimento é justamente igual a L para uma viga biapoiada, para um pilar biapoiado. Então, quando eu estiver calculando um pilar biapoiado, esse valor aqui embaixo vai ser justamente igual a L, certo? Porque o fator K é igual a 1 para essa situação. Quando eu tenho uma situação onde a minha base está engastada e a minha extremidade está com apoio biapoiado, ou seja, pode ser do primeiro ou segundo gênero, eu tenho um coeficiente K igual a 0,7, tá bom? Então, quando eu volto aqui para a minha fórmula, carga crítica, quando eu tenho uma situação que a minha base do pilar está engastada e a minha extremidade do pilar está apoiada, então aqui vai ser 0,7L, tá? Porque meu fator K para essa situação é 0,7, certo? Bom, e por último, tá, aqui é a situação mais segura que a gente tem em relação à flambagem, tá? Quando eu tenho uma estrutura bem engastada.
Meu pilar está engastado nas duas extremidades. Então, para essa situação, meu fator K ele é meio, 0,5. Tá? Então, quando eu vou calcular na fórmula da carga crítica de Euler, esse valor de L aqui passa a ser 0,5 L. Por quê? Para essa situação de bioengastamento, meu valor K vale 0,5. Tá certo? Então, aqui está a explicação para as diferentes condições de apoio e diferentes condições de comprimento efetivo. Tá certo? Bom, e por que esse valor ele é igual a 2L? Por que esse valor é igual a L? Por que é 0,7L? Por que é 0,5L? Tá? A gente usa uma aproximação do diagrama de momento vetor. Tá? É o comprimento, na verdade, da parábola perfeita. O que é a parábola perfeita? Quando eu tenho o comprimento da parábola, onde os dois momentos vetores são zero. Tá? Então, aqui, ó, o momento vetor vai ser zero no comprimento igual a 2L. Aqui, ó, na situação biarticulada, ali apoiado, o comprimento vai ser, da parábola vai ser perfeita quando eu tenho um comprimento L. Aqui, quando eu tenho extremidade apoiada e a outra engastada, eu vou ter uma parábola perfeita, né, uma concavidade perfeita, quando eu tenho 0,7L. E, numa situação bem engastada, eu vou ter uma parábola perfeita quando eu tenho, né, num comprimento 0,5 do comprimento. Certo? Então, aqui, ó, é só demonstrando para vocês o diagrama de momento vetor, tá, vinculado à situação. Tá certo? Bom, e aí, pessoal, lá, continuando o nosso raciocínio, depois que a gente descobriu quanto que é o valor da carga crítica, quanto não, né? Qual é a relação que a gente utiliza para calcular a carga crítica, agora eu tenho condição de saber qual é a relação, determinar a relação para a minha tensão crítica. Né? A gente sabe que tensão é carga sobre área, então se eu estou calculando tensão crítica, a minha tensão crítica vai ser PCR, que é essa relação que a gente acabou de determinar aqui, ó, carga crítica de Euler, sobre a área. Tá? Então eu faço essa relação aqui, ó, sobre a tensão crítica, é a carga crítica sobre a área. Fazendo algumas relações aqui, ó, substituindo o PCR por aquela forma que a gente descobriu, que a gente determinou, tá? Dividindo por área, tá? Fazendo algumas formulações matemáticas aqui, ó, eu chego que minha carga crítica é igual a π ao quadrado vezes módulo de elasticidade sobre lambda ao quadrado. Carga crítica não, perdão, tensão crítica, tá? O que é essa lambda ao quadrado, pessoal? Lambda ao quadrado, vocês tiveram acesso a ele lá em estruturas metálicas, que é coeficiente de Beltase, tá? Variando esse coeficiente de Beltase, eu tenho variados tipos de cálculo, né, para a estrutura metálica, e assim determina o perfil, tá? Para nós aqui não vai ter muita utilidade esse índice de Beltase, mas é uma introdução do que seria, né, o curso normal de você ter contato lá com as estruturas metálicas, que você utiliza bastante esse índice de Beltase aqui, o lambda, né? Dependendo desse valor de lambda, você tem uma zona compacta, uma zona delta, né? E você tem que estar lá, fazer diversos cálculos para você dimensionar o perfil, certo? Então, de novo, nossa tensão crítica é igual à carga crítica sobre a área, tá? Isso que a gente precisa guardar para cá, tá certo? Bom, fazendo aqui uma relação do nosso índice de Beltase, está fazendo algumas condições matemáticas, eu chego que meu índice de Beltase é igual ao comprimento efetivo do meu pilar sobre a raiz de inércia, do momento de inércia sobre a área. Tá? Fazendo essa relação aqui, ó, todos esses arranjos algébricos aqui, ó, eu vou chegar nessa relação que, de novo, para nós agora não vai ter grande importância, só para a gente passar por ele e ter a relação em relação ao índice de Beltase. Tá? Bom, dando um exemplo prático, pessoal, dessa questão aí de índice de Beltase, o que isso quer dizer? Eu tenho aqui um gráfico, tá? Esse gráfico aqui no meu eixo X, ele tem um índice de Beltase, e no meu eixo Y eu tenho aqui a minha tensão, né? Então vejam vocês que à medida que eu vou, né, crescendo esse índice de Beltase, ou seja, a estrutura vai ficando mais esbelta. O que é uma estrutura esbelta? Resumindo muita coisa, pessoal, uma estrutura esbelta é uma estrutura onde a seção transversal ela é muito menor, muito mais fina em relação ao comprimento, tá? Então, ou seja, é uma estrutura muito fina em relação ao comprimento dele. E a gente sabe que uma estrutura muito fina, com a seção transversal reduzida, quando você aplica uma carga, a resistência dela baixa. Então, é isso que acontece aqui, ó. À medida que o índice de Beltase vai crescendo, a resistência da minha estrutura vai baixando. Tá? E vai baixando numa questão não linear, vai baixando muito, certo? Só para
introduzir para vocês aqui que quanto maior o índice de PO3, menos resistente é a minha estrutura. Menor vai ser o PCR, menor vai ser a carga crítica dessa estrutura. Tá? Bom, alguma dúvida, pessoal? Antes de começar o exercício? Tudo certo aí? Tá de boa. Boa, então vamos lá, vamos fazer o exercício então. Compartilhando de novo a tela com vocês. Só um minuto. Ô, Joaquim, você tá gravando a aula? Tô gravando sim. Aqui, pessoal. O João Paulo falou que tá na roça. Tá gravando. A aula passada e essa eu gravei, eu tenho que disponibilizar o link para vocês, na verdade. Mas eu vou colocar isso tudo lá no AVA para vocês, tá? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Pessoal, então trago para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5 exemplos, tá? Desses 5, eu vou resolver 2 com vocês agora e o restante fica para vocês como tarefinha de casa, tá? As respostas estão aqui, certo? Todo exercício tem o seu gabarito, tá? E eu vou resolver um de grau de dificuldade fácil e um de grau de dificuldade mediano. Aí o resto aí vocês tentam resolver e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Então, o primeiro que tem um grau de dificuldade, né, um pouco mediano, que tem que pensar um pouquinho, é isso daqui, ó, tá? Eu vou parar de compartilhar no PowerPoint, vou passar lá para aquele arquivo que eu passei para vocês no Word, que é o que eu faço o exercício, tá? Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar agora o Word. A gente vai fazer os cálculos aqui. Só um minutinho aí. Bom, queridões, está aqui, ó. Tá? Então, os exercícios que eu vou resolver estão aqui, tá? Então, veja bem, aqui fala o seguinte, ó. Aqui é um pilar, tá? Só para situar, um pilar. Nesse pilar está sendo descarregada uma viga, tá bom? Esse pilar, ele é biapoiado. Por que eu sei que ele é biapoiado? Porque ele tem 2 parafusos aqui, ó. Sempre quando eu tenho parafuso em estruturas metálicas, eu estou falando de uma rótula, de uma articulação. Perdão, nem sempre, tá? A gente não pode falar sempre na engenharia, mas na maioria das vezes, sim. Sempre quando eu tenho vinculação tipo pino, eu tenho aí apoio do segundo, primeiro gênero. Tá? Então, isso aqui é biapoiado. Tá bom? Bom, o comprimento, né, desse pilar, né, a altura total desse pilar é 4 metros. Tá? A seção desse pilar é um pilar metálico I, a seção tipo I. E aqui eu tenho o eixo X e eixo Y, tá? Dessa seção transversal. O enunciado fala o seguinte, é um elemento estrutural W 200 por 46. Bom, se já tiveram contato com estruturas metálicas, então você sabe que essa nomenclatura W quer dizer perfil metálico tipo I, né? Esse 200 aqui, ó, quer dizer a altura total do perfil. Então, a altura total desse perfil aqui, ó, desse desenho aqui, é 200 milímetros, tá? Para nós não vai fazer diferença nesse exercício, só para contextualizar vocês. Esse 46 é o peso por metro do meu perfil. Então, esse perfil ele pesa 46 quilos de massa, perdão, peso não, a massa dele, né? 46 quilos por metro, tá? O perfil é formado de aço A36. Esse aço A36 é o mesmo aço MR250, tá? Que a gente tem normatizado brasileiro. Esse A36 é a norma americana, tá? Como esse exercício é do Hibbeler, esse exercício ele é traduzido, tá? Então ele veio com a nomenclatura americana. Mas é a mesma coisa do MR250, tá? Quando eu falo MR250, então eu vou colocar aqui entre parênteses, só para a gente... MR250, tá? Então, quer dizer o quê? Que esse aço, ele tem 250 MPa de tensão de escoamento, tá? Esse número aqui na norma brasileira, ele sempre quer dizer tensão de escoamento, no aço, logicamente, tá? Então, está mostrado aqui, ó, mostrado na figura, deve ser usado como uma coluna acoplada por pinos, tá? Então, o próprio exercício já falou que ele está com pinos, então já dá para você saber que ele é biapoiado, tá? Então, o que ele quer? Determinar a maior carga axial para que ele possa suportar, antes de começar a sofrer flambagem ou escoamento. Tá? Então, o que ele quer saber aqui? Qual que é a carga crítica desse sistema? Tanto para a carga crítica quanto para o escoamento. Tá?
Vamos calcular isso então. Então aqui, ó, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, ó. Qual é o valor da minha carga crítica, meu PCR? Só que eu vou escrever aqui para a gente organizar. Ele quer saber o PCR, tá certo? E ele quer saber também qual é um P máximo. P máximo, tá? Ele pode atingir sem atingir essa tensão de escoamento aqui de 250 MPa, tá? Eu vou explicar para vocês por que ele está pedindo essas duas análises aqui, tá certo? Vamos lá, então vamos calcular primeiro a carga crítica de Euler. Lembrando que essa PCR aqui, essa carga crítica de Euler, ele sempre tem que ser interpretado como a resistência da coluna, tá? A coluna não pode nunca superar esse valor. Então, como a gente falou na aula teórica, essa relação da carga crítica é dada por essa fórmula: π ao quadrado, modo de elasticidade, inércia mínima, comprimento efetivo ao quadrado. Vamos discutir. π é o π, não tem discussão. Modo de elasticidade, ele é dado do exercício, tá? O aço ele tem 200 gigapascal de modo de elasticidade, tá certo? Momento de inércia mínima. Por que a gente pega o momento de inércia mínima, pessoal? Porque o momento de inércia, tá? O significado físico do momento de inércia é a resistência à flexão, resistência da seção transversal ao giro, né? Então, por que eu estou pegando a inércia mínima? Porque eu estou pegando o eixo crítico, o eixo que tem menor inércia, ou seja, o eixo mais frágil. Porque toda estrutura ela vai rotacionar em torno do seu eixo mais frágil. Como é que eu sei que é o eixo mais frágil? Porque é o eixo que tem a menor inércia, o menor momento de inércia. Por isso que a gente sempre pega aqui, para calcular a carga crítica, o menor valor de momento de inércia, entre o eixo x e y. Tá certo? E o comprimento de flambagem efetiva ao quadrado, que a gente já discutiu anteriormente, que depende aí das vinculações das reações de apoio, dos apoios que eu tenho no meu pilar. Tá certo? Bom, vamos lá então. Vamos jogar então valores nessa carga. Então eu tenho aqui, ó, π. Vou copiar esse π aqui. E o meu π ao quadrado, certo? Com vezes, então, meu modo de elasticidade. O modo de elasticidade está em gigapascal. Eu vou calcular essa carga crítica em Newton, tá? Ou seja, eu vou passar tudo para MPa, na verdade, que MPa é Newton por milímetro quadrado, tá? Então, aqui é 200 gigapascal. Para eu passar para MPa, eu vou multiplicar por 10 a terceira. Tá? Então, aqui eu passo para MPa a minha unidade. E a inércia mínima, pessoal, como é que eu sei que é a inércia mínima? O exercício já me deu os valores do momento de inércia. Então, a inércia mínima aqui é em torno do eixo Y. Então, ou seja, a rotação em torno desse eixo Y aqui ó, é o mais frágil. Então, eu vou pegar esse valor aqui de momento de inércia, menor valor. Então, 15 vezes 3 vezes 10 elevado a sexta. Vou elevar a sexta aqui, só um minutinho. Sai da forma aqui. Elevado a sexta, certo? Bom, comprimento efetivo de flambagem. Pessoal, ele falou que o pilar ele está acoplado por pinos. Se ele está acoplado por pino, ele está biarticulado, ele está biapoiado. A gente viu que o coeficiente para biapoiado é igual a 1. Então, esse comprimento efetivo vai ser igual a 1, tá? Vezes o comprimento total da estrutura, 4 metros. Mas eu vou passar por milímetro, porque eu estou trabalhando em milímetro na minha formulação aqui. Ó. Então, 4 metros para milímetro, então vai ser 4.000 milímetros. Tá? Isso aqui elevado ao, isso aqui vai estar em parênteses, né? Quando o meu 1 aqui, quando esse coeficiente não for 1, isso vai ter diferença, tá? Elevado ao quadrado. Certo? Pessoal, faz esse cálculo aqui para mim, por favor. Quanto dá essa carga crítica aqui? Quando eu vou ali acender uma luz?
Vai lá, de cabeça. Quanto deu aí, gente? Eu estou sem acesso ao chat. Pode falar para mim aí, por favor. Quando está compartilhando tela aqui, o chat não aparece. R$187.561,84. Perdão. Repete para mim, por favor. 188. 75 75 6184. 6184. Tem vírgula? Sim, é 61,84. 84. Isso. Tá. Me faz um favor, por exemplo. Divide isso aí por 1000, por favor. R$1.887,56. Beleza, 1857,86. Beleza, pessoal. Então, olha só. Esse valor grande aqui que a gente obteve, que é 18.875,84. Faltou um 8. Oi? Faltam 8 aqui? É 1.887. 887, perdão. Então, assim, esse primeiro valor que é grande... Perdão. 5, 6. Beleza. Então, esse valor que deu grande aqui, ó, é em Newton, tá? Eu dividi por 1000 para passar para quilonewton para ficar mais fácil, mais limpo para a gente analisar. Tá? Então, ou seja, esse valor aqui, ó, 1.887 kN é o máximo valor de carga que esse pilar vai suportar dentro dessas condições aqui que ele tem. Tá certo? Então, isso aqui é a carga crítica de Euler, é a máxima resistência que esse pilar vai suportar. Tá? Só que o exercício pediu para a gente analisar também a questão do escoamento. Tá? Qual que é a carga crítica, qual que é a carga máxima para ele não atingir o escoamento. Então, vamos lá. Uma tensão de escoamento, uma tensão qualquer, pessoal, é carga sobre área. Tá? Então, quando a gente está falando em tensão de escoamento, a gente está falando o quê? Que é uma carga máxima sobre a área. Tá certo? Fazendo aqui, isolando essa carga máxima, esse P máximo, então eu vou passar o A para lá multiplicando, vai ficar a tensão de escoamento vezes a área. Eu tenho a tensão de escoamento, o exercício deu, 250 MPa, e tenho o modo de elasticidade. Perdão, eu tenho a tensão de escoamento e tenho a área também, né, que ele deu aqui de 5.890 milímetros quadrados. Então, basta eu fazer essa relação para descobrir a carga máxima. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá, tensão de escoamento é 250 MPa, tá? Vezes 5.000, vezes a área, que é 5.890,
milímetro quadrado. Tá? Aqui está tudo em milímetros, então dá para a gente fazer essa relação. Faz essa conta aqui para mim, por favor. 1 milhão. Oi? Um milhão 472.500. Isso aqui, né? Isso. Beleza, Newton, tá? Aí, dividindo por 1000 isso daqui, ó, vai dar, então, 14,72 5 newtons, tá? Perdão. 0,5. 1.472,5 newtons, tá bom? Bom, pessoal, então vamos interpretar, olha só. Para eu não atingir a carga crítica ela tem um valor de 1.887 kN. Já a carga máxima, para eu não atingir o escoamento, tá, ele vale 1.482 kN. Qual que é a carga que eu levo em consideração para esse projeto aí? A maior ou a menor? Seria menor? Por segurança? Exatamente, seria menor. Por que é menor? Vamos analisar. Vamos supor aí que eu tenho uma carga de 1.300. Tá? Então, com 1.300 kN, a minha estrutura não vai ceder pela carga crítica e não vai ceder pelo escoamento. Tá ok. Se eu tenho uma carga de 1.400, minha estrutura também não vai ceder pela carga crítica e também não vai ceder pelo escoamento. Se eu tenho uma carga de 1.500, a estrutura não vai ceder pela carga crítica, mas ela vai ceder pelo escoamento. Tá certo? Então, por isso que eu vou sempre pegar o menor valor. O menor valor é o valor crítico. Tá? Se eu passar ali para 1.700, então, ela vai resistir à carga crítica, mas pela tensão de escoamento, ela vai sofrer flambagem, então ela vai ter o colapso estrutural. Certinho? Entenderam essa questão aí? Sim. Beleza, então vamos para o nosso segundo exercício, tá? O nosso segundo exercício é um pouco mais simples, tá? Ele não pede analisar o escoamento, mas vamos lá. Aqui é uma barra circular, tá certo? Essa barra circular, ela é vazada, ou seja, ela é sem volume no centro, né? Ela tem aí ela é uma coroa, né? Então ela tem um comprimento de 7,2 metros e aqui está a seção transversal dessa barra, tá? Como ela é vazada, então no meio dela não tem massa. Então ela tem um raio maior que vai do centro até a face exterior, que é 75 milímetros, e eu tenho um raio menor que vai do centro desse círculo até o início onde eu tenho massa, né? Até o início da coroa aqui, que é 70 milímetros, certo? Bom, então ele fala aqui um tubo, né, de aço A36, que é aquele, né, a gente falou que é o mesmo MR250, com 7,2 metros de comprimento, sendo transversal mostrado, tá? Deve ser usado como uma coluna presa por pinos na extremidade. Então, ele já deu aqui de novo, tá? O caminho. A minha estrutura está suportada por pinos, então ela é uma estrutura biarticulada, biapoiada. Tá? Meu K, então, naquele comprimento efetivo, vai ser 1 de novo. Tá? O que ele está pedindo aqui? Ó? Determina a carga axial máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem. Então, ele quer saber a carga crítica nesse sistema aqui. Então, aqui, ó, ele quer saber apenas o PCR, que é a carga crítica. Certo? Bom, então basta a gente pegar, né, esse valor, sabendo que a carga crítica é dada por essa relação de baixo aqui, ó, PCR igual a π ao quadrado, modo de elasticidade, inércia, sobre o comprimento efetivo ao quadrado. O professor aqui não está mostrando inércia mínima. Por quê? Porque é um círculo, tá? A inércia no círculo, na seção circular, ela é a mesma para os dois eixos, tanto x quanto y. Então, tanto faz eu pegar qualquer momento de inércia em relação a qualquer eixo aqui, tá? Bom, como é que eu calculo o momento de inércia numa seção circular? O exercício não deu esse valor, tá? O momento de inércia de uma seção circular, pessoal, é dado por πr² sobre 4, tá? Como eu tenho, isso para uma seção cheia, né? Como eu tenho uma seção vazada, eu posso fazer a seguinte relação, πr²
a quarta, esse raio é o raio exterior, que é o maior raio, sobre 4, menos, eu estou tirando porque eu não tenho massa no meio, πr a quarta, né? Esse R a quarta aqui, ó, que eu estou tirando, é o raio menor, tá? Que é o raio interno, tá? Sobre 4, tá certo? Então, fazendo essa relação aqui, ó, vamos fazer essa fórmula aqui. Deixa eu ser mais prático aqui, vou copiar. Vou falar π, tá? O meu raio externo, ele vale 75 milímetros. Elevado à quarta. Certo? Bom, o meu raio interno, ele vale 70 milímetros. Então, basta eu colocar os 70 milímetros aqui, também elevado à quarta potência. Certo? Vou ter que dar essa conta aqui, pessoal. Faz aí para mim, por favor. R$ 5.993.000, Uhum. 078,86. 86. Beleza, então esse é o valor do nosso momento de inércia. Tá certo? Então, o momento de inércia, de novo, aqui não faz diferença pegar o momento de inércia em relação a x ou a y, porque é uma seção circular. Os dois momentos de inércia são iguais. Mas não sendo uma seção circular, você sempre vai pegar um momento de inércia mínimo para calcular carga crítica. Certo? Bom, agora eu passo para calcular a carga crítica, tá? É a mesma situação. Modo de elasticidade 200 de GPa, eu vou passar de novo esse modo de elasticidade para MPa, que é 200 vezes 10 ao cubo, beleza? Momento de inércia é esse mesmo número grandão aqui, ó. Eu vou copiar e colar ele aqui para evitar a fadiga. Tá? E aí, nós vamos lá calcular o comprimento efetivo ao quadrado, tá? Esse comprimento efetivo, pessoal, como a minha coluna ela é biapoiada, a gente sabe que o coeficiente K em colunas biapoiadas é igual a 1, então aqui vai ser 1 vezes o próprio comprimento da coluna, que é 7,2 metros, passando para milímetros, 7.200 milímetros. Certo? Faça a conta de cabeça para nós aí, por favor, gente. Só um minutinho. 72. Aham. 72.638,165. Isso aqui é em Newton, ou você já dividiu para quilonewton, por mil? Não, tá em Newton. Está em Newton, né? Tá. Então, olha só, pessoal, se eu divido aqui para quilonewton, eu tenho, Ah, então, tá em Newton. 72,638 quilonewton. Tá certo? Bom, então o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha estrutura, a carga máxima... Hã? Tem o pi ao quadrado. Esqueci do pi ao quadrado aí. Ah, tá. Aí é Tá errado. 228.199,53. 53. Beleza. Então aqui, ó, fica 228,199 quilonewtons. Então, o que isso quer dizer, moçada? Que o máximo valor que essa coluna vai suportar para ela não atingir a flambagem vai ser 228,2 quilonewtons. Se ela passar, por exemplo, a 230 quilonewtons, a estrutura já vai sofrer a flambagem e vai entrar em colapso. Tá certo? Entenderam o que exercício, pessoal? Entendeu? Alguma dúvida, não?
Não. Tá, então eu passei mais um exercício para vocês aí lá no slide. Eu vou passar para vocês esse arquivo que a gente fez as contas agora, para vocês terem como base para os estudos, tá? Agora o seguinte, a gente precisa discutir a questão da nossa avaliação, né? Vou compartilhar uma outra tela aqui que eles tinham combinado a respeito de avaliações. Só um minutinho aqui. Vou abrir um slide aqui. Tá indo. Pessoal, então, no nosso acordo, a gente tinha acordado que a primeira VA seria de 19/11 a 22/11, a segunda VA 2 de dezembro a 6 de dezembro, e a terceira VA, que é aquela recuperação de 7 de dezembro a 11/12. O que aconteceu? O AVA ficou pronto só hoje, então a gente vai ter um delay aí nessa questão. Qual que é a minha proposta? Como a gente está continuando com o conteúdo não está atrasado, a minha proposta é a seguinte, eu vou colocar a primeira VA na sexta-feira para vocês, tá? E vou colocar também, né, mais adiante, a segunda VA e depois a terceira. Eu vou deixar todas abertas, primeira, segunda e terceira VA, até o dia 11 de dezembro, que seria a nossa data limite aqui para a terceira VA. O que vocês acham? Ué, aí no caso pode fazer tipo a primeira e a segunda VA numa lapada só. Pode, porque agora, por exemplo, a segunda VA você não vai conseguir fazer, tá? Porque você depende ainda dessa disciplina aqui, ó, deslocamentos de elementos estruturais, que eu não dei ainda, tá? Que tá faltando ela. Uhum. Então, por enquanto, para a segunda só tem a flambagem. Então, na próxima semana eu já volto ao deslocamento e vou lançar já a segunda VA. E a partir daí vocês conseguem fazer até o dia 11 de dezembro, tanto a primeira quanto a segunda. E depois a gente lança a recuperação e aí a gente resolve também. Pode ser? Não, então pode ser, tô tranquilo. Tá? As atividades eu vou deixar também para enviar até o dia 11 de dezembro. Tá? Vou deixar as 3 para enviar até o final do nosso período aí. Tá bom? Beleza. Pessoal, mais alguma questão? Alguma dúvida? Algum sofrimento? Uai, não pode colocar a nota que eu tirar de Rema 2 em Rema 1, não? Eu tô devendo ela também. Pode, é fácil. É tranquilo. Aí eu faço tudo matéria numa só, ué. Não, eu tô aqui para Pode isso, mesmo? cara. Claro que pode, imagina. Pô. É que eu tô devendo ela não abre. Eu já vou fazer Rema 2 por uma Rema 1. Facinho, tá fácil de resolver. Você já verificou se Que não proposta. tem... Se não, Joaquim, tem gente que coloca minha nota de vírgula nas outras que eu devo, não? não, Não, mas é porque eu tô devendo. Eu tô em Rema 1 e Rema 2. Aí eu já tô fazendo Rema 2. Vocês já verificaram lá em Goianésia se não tem essa disciplina lá, não? Especial? Rema não, por enquanto não. Eu vou ligar lá depois pra saber. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer... Vê uma disciplina que vocês querem fazer. Eu vou jogar para lá, porque lá tá saindo mais barato o curso. Lá tá saindo uma faixa de R$500 o curso. Para nós tá saindo um pouco mais caro, né? Uhum. Então eu vou mandar a disciplina que eu tô devendo e ver certinho. Tá, eu vou jogar para a Juliana de lá, que é aqui, ver isso daí, para ver se fica mais barato aí, para vocês conseguirem desafogar isso aí. Tá bom? Certinho. Moçada, aquele Beleza. abraço então. Fica com Deus. Falou, até mais, com Deus. Até mais.